Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao encontro online do nosso grupo de retiro carmelita. É com muita alegria que saudamos cada um de vocês e de modo especial o Frei César, o nosso palestrante convidado. Hoje nos reunimos com um objetivo profundo: inspirar cada participante a experimentar, ainda que brevemente, a vivência de um retiro, um tempo de pausa, presença e encontro com Deus. Nossa temática aqui central será a importância do silêncio. É mais do que ausência de ruído, trata-se de um caminho essencial para a nossa saúde mental e, sobretudo, para a nossa vida interior. Você sabe que estudos científicos mostram que momentos diários de silêncio reduzem o cortisol, aliviam o estresse e aumentam a criatividade, favorecem a nossa clareza mental. Já no âmbito espiritual, a tradição carmelita, profundamente enraizada no silêncio, nos ensina que é no silêncio onde Deus se torna audível, onde a alma pode ouvir o seu suave sussurro. Santo como Santa Elizabeth da Trindade, Santa Teresa d'Ávila viveram essa experiência de recolhimento, cultivando em silêncio a presença e a vida de Deus em seus corações. Esse encontro é uma porta de entrada para que cada um de nós possa descobrir o valor da prática como um instrumento de paz interior, de renovação, de encontro com o divino. Esperamos que ao final desse encontro você sinta o chamado de reservar um tempo para si, para Deus, para o silêncio. Vamos então acolher o Frei César e deixar que sua palavra nos conduza e abrir os nossos corações para a graça do silêncio. Que este momento seja frutuoso para a nossa vida mental e espiritual. Que o silêncio se torne a nossa ponte para Deus e nossa cura interior. Então vamos fazer uma oração. Nós estamos na novena, preparatória para a festa de Pentecostes. Já vamos celebrar a vigília de Pentecostes no dia de amanhã. Então vamos invocar Espírito Santo de Deus, aquele que nos dá o dom do silêncio interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Então, posso começar? Fique à vontade, Frei. Fique à vontade. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Então, uma boa noite para todos, gente. Eu tô meio resfriado, então vocês vão me desculpar por qualquer ruído na comunicação, pela minha voz meio anasalada, do jeito que está, por qualquer tosse que eu der aqui durante esta minha fala. Eu tenho uma alegria muito grande. O Sérgio é um conhecido nosso antigo, no tempo que eu era superior lá, diretor do Centro Teresiano de Espiritualidade lá em São Roque. Nós tivemos muitos encontros juntos. Nos encontramos aí também em Jacareí, junto das irmãs lá, das irmãs carmelitas. E uma alegria grande revê-lo depois de muitos anos. Né? E ver que você está bem e firme também nesse ensejo que você sempre teve, que Deus sempre te deu, para que você sempre pudesse fazer alguma coisa, para que as almas pudessem se encaminharem bem na via do Senhor. Muito obrigado, viu, pelo convite, uma alegria poder estar aqui. Eu vou basear a minha colocação sobre o silêncio no verbete silêncio do dicionário carmelitano em italiano, e esse verbete foi escrito por nada menos do que um antigo professor que eu tive,
que hoje é bispo, Silvio Baes. Silvio Baes foi bispo auxiliar de Manágua, na Nicarágua, e assim como muitos que foram perseguidos lá, ele também foi obrigado a deixar o próprio país por causa das críticas que ele fazia à ditadura, e hoje ele está nos Estados Unidos. Está lá numa comunidade norte-americana, e de lá, né, lá está vivendo o seu episcopado emérito, né, porque se tornou auxiliar emérito de Manágua. E ele defendeu a sua tese justamente no tempo que eu estudei em Roma. Ele estudava também, eu fazia mestrado, ele fazia mestrado em espiritualidade, e ele doutorado também em espiritualidade e Sagrada Escritura. E o tema da tese doutoral era justamente esse, o silêncio. Né? O silêncio, sobretudo, nas Sagradas Escrituras. Então, assim, o verbete está muito completo, está muito bom, muito aprofundado, e a gente seguindo essas dicas, né, essas luzes que ele vai nos dando, a gente vai ter uma compreensão mais geral a respeito da necessidade, da importância do silêncio na nossa vida e na nossa busca. E assim, a título de introdução, queria dizer, o silêncio significa, assim, etimologicamente, calar, né? Ficar quieto, não falar nada. Né? Deriva do verbo silere, que é justamente, né, ficar quieto, não falar. E o silêncio, ele faz um pouco parte da nossa vida, e é uma necessidade que todos os seres vivos, em geral, sentem. Né? Quer dizer, todos aqueles seres que fazem, né, que murmuram e que fazem barulho, eles sentem a necessidade de ter momentos de silêncio no seu dia. Mesmo quando dormem, né, no sono, na noite, geralmente, né, grande parte dos animais, como nós também, nós dormimos durante a noite. A gente tem necessidade, existe até uma lei, né, nas nossas cidades que delimitam um tempo de silêncio, né, porque se percebe que as pessoas precisam de silêncio, inclusive para descansar, para dormir. E a morte também, que é uma realidade, né, que nos silencia. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso processo de vida. Depois, o silêncio, ele também assim, tem uma conotação humanizante, humana, principalmente na nossa comunicação, na comunicação humana. E pode ter diversos significados. Eu vou só citar aqui rapidamente os diversos tipos de silêncio que a gente pode praticar durante a vida. O silêncio pode ser de acordo ou desacordo, né? Em relação com quem nós estamos nos comunicando. Pode ser de cólera, né? Um silêncio de ódio, um silêncio de calma, né? Pode ser um silêncio de compaixão ou de falta de afeto. Pode ser um silêncio de adoração, um silêncio de cumplicidade, né? No erro, por exemplo. Pode ser um silêncio consolador, amigável, mas também o silêncio pode ser instrumento de defesa, né, de alguém, ou de ofensa, né? Um silêncio negativo, né? Um silêncio que fere, né? Um silêncio que separa as pessoas, né? O silêncio pode indicar reserva, pode indicar medo, pode indicar rancor, aceitação, admiração, desprezo. Então, tem muitos significados o silêncio na nossa comunicação humana. Né? Mas o silêncio, sobretudo, em função da palavra, o silêncio exterior da palavra e da vida religiosa, da vida espiritual, da vida interior, né? Ele possui, o silêncio sempre foi visto um tema, assim,
muito caro, sobretudo aos místicos, né? As pessoas que não só experimentaram assim grandes degraus, né, na experiência de Deus, mas também a comunicaram, como os grandes místicos, escritores que nós temos na história da igreja, uma riqueza, né, um tesouro. E eles falam do silêncio, geralmente junto com a solidão, né, como muito importantes para desenvolver ou dar espaço ao nosso relacionamento com Deus, né? Mas antes de ser relacionamento com Deus, o silêncio também tem a ver no nosso modo de nos colocarmos em relação com as pessoas com quem nós nos convivemos, justamente, continuando aqui, naquela comunicação humana, né? Aquela comunicação humana. Mas aqui me vem à mente, outro dia, né, a respeito do silêncio, por exemplo, que cultivam as comunidades que vivem mais recolhidas, né, como as monjas de clausura ou os monges nos mosteiros, né? É muito interessante. No Carmelo, por exemplo, existe assim o silêncio buscado praticamente o dia todo, né? E as irmãs, mesmo nos momentos em que podem se comunicar, a comunicação deve ser feita meio que silenciosamente, né? Assim, de voz baixa, sem gritar, sem algazarra, sem isso, a não ser nos recreios, né? Nós sabemos, geralmente, nos recreios, as monjas se extravasam e o recreio é feito justamente para isso mesmo, né? Assim como nós temos necessidade de calar, nós temos necessidade de gritar também, porque o grito é algo bíblico, inclusive, né? Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, se diz que Jesus gritou, né? Deu um grito quando estava justamente na sua entrega na cruz, né? Mas essas irmãs, elas demonstram, geralmente, o silêncio, ele favorece a uma certa liberdade interior, né? As pessoas que buscam silêncio são mais silenciosas, né? Geralmente nós temos pessoas que falam muito, que são muito né, para fora de si, digamos, né? Que são muito falantes, né? Essas pessoas geralmente, justamente pelo excesso de fala, excesso de palavras, e nós estamos vivendo num mundo, né, que caracterizado justamente por isso, né, pelo excesso de palavras, excesso de vozes, né? O silêncio faz muita falta, até para nos dar a possibilidade justamente de digerir as coisas que nós o tempo todo recebemos, né, nas nossas comunicações. E o silêncio, assim, buscado, exercitado, ele gera uma certa liberdade interior. As irmãs estão lá, naquela vida silenciosa, o tempo todo, né? E às vezes nós ficamos espantados por esse tipo de chamado que o Senhor faz, né? Porque como é possível, né, elas viverem uma vida assim, tão silenciosa, né? E é justamente o que explica a alegria dessas irmãs quando nós nos encontramos com elas, né? O silêncio permite com que elas alcancem uma liberdade tão grande que o aprisionamento, né? Nós costumamos falar que a clausura é uma prisão suave, uma prisão doce, né? Porque as irmãs escolheram, foram chamadas a serem mais do que prisioneiras do Senhor, a tornarem o Senhor prisioneiro do amor delas, né? Porque é isso, na verdade, que explica uma vocação, né? A vocação, primeiro, batismal na igreja, né? E portanto, o silêncio, esse é o primeiro grande bem que eu acho que o silêncio traz para a vida interior, é justamente a liberdade. Nada pode aprisionar uma pessoa
que está adiantada no seu amor e no seu relacionamento com o Senhor, na presença de Deus, né? Existe, portanto, isso, o silêncio e a solidão, né? Eles estão muito juntos, geralmente. Assim como nós temos necessidade de silenciar, nós temos necessidade também de de buscarmos também momentos de solidão para cultivar o nosso, justamente, a nossa comunicação com o Senhor. E aí que se cresce, né? No livro do Gênesis, nós vemos que Deus pede a Adão para dar o nome às coisas, né? A palavra é o modo pelo qual nós nos apropriamos da vida, né? Dar o nome às coisas Deus deu ao homem essa condição, né? Aliás, quando eu estudei filosofia, né, tinha autores que diziam que assim, as coisas inanimadas, elas só se tornam de fato presentes quando o homem, né, as descobre e dá a elas um nome. Isso está bem assim, quer dizer, nós é que temos a consciência das coisas, né? Nós que temos a capacidade de refletir, nós que temos a capacidade de perceber as coisas. As coisas, né, os animais também, eles não têm essa capacidade. Portanto, é o homem, né, que dá existência, de alguma forma, a todas as coisas. Isso está presente ali no livro do Gênesis, né? E portanto, essa relação, né, que dá a parte mais verdadeira da vida, né, a expressão humana, a coisa mais importante da expressão humana é justamente a palavra, né? Quando uma pessoa está mal, está para baixo, teve uma experiência negativa, a primeira coisa que lhe é afetada é justamente a sua palavra. Ela se recolhe, não sabe compartilhar, tem como assim, né, sente-se incapaz de dizer aquilo que está se passando, né? E começa a ter dificuldade de se comunicar, etc. É a palavra, portanto, e a relação com as pessoas e com Deus é o que justamente nos humaniza. Mas vejam, o silêncio é importante justamente para poder fomentar essa comunicação, fomentar essa relação humana consigo, com as coisas, com Deus, né? Com as outras pessoas. O silêncio existe e deve ser buscado justamente para poder deixar essa comunicação ainda mais verdadeira, ainda mais, né, ativa, né, e profunda. É o exemplo, portanto, o silêncio é importantíssimo, né? Nós vamos ver depois, Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, Novo Testamento, algumas coisas, Santa Teresa e São João da Cruz. É este o esqueminha que nós vamos passar aqui nesse pequeno momento a respeito do silêncio. Mas antes disso, eu queria dizer justamente isso, né? O silêncio é não só uma necessidade que todos nós sentimos, todos nós naturalmente sentimos, mas ao mesmo tempo o silêncio, justamente por provocar certas coisas em nós, um encontro com a gente mesmo, encontros mais profundos, portanto, é uma coisa que pode ser com a qual nós podemos ter dificuldade. O mundo de hoje tem dificuldade de silenciar, muitas vezes, né? Mesmo na vida religiosa, os diversos carismas, né? Movimentos, etc., né? Quer dizer, o silêncio é uma dificuldade, assim como a oração é uma dificuldade sempre, né? Você colocar-se diante de Deus, né, dá a impressão de que é inútil, ou o silêncio pode também provocar em mim um encontro, forçar um encontro comigo mesmo que eu não quero, né? Um encontro com o meu caos, que é uma coisa que pode ser dolorosa para mim. Então se foge muito do silêncio hoje, né? Se foge muito.
Eu recordo de um frade nosso, de um confrade nosso, ele ter compartilhado uma experiência que ele teve uma vez no interior do Rio. Ele foi celebrar numa comunidade e depois da palavra de Deus, da proclamação da palavra, do evangelho, aí ele pediu que as pessoas sentassem e ficassem um pouco em silêncio, que é o que a liturgia, eu acho, propõe, né? Silêncio após a palavra e o silêncio após a comunhão, principalmente. E aí diz que depois de um minuto de silêncio, um senhorzinho lá atrás, sentado lá nos últimos bancos, né? Ele levantou e falou assim, gente, vamos cantar uma música aí, porque o negócio está ruim demais aqui. Tá uma paradeira danada, né? Quer dizer, o silêncio, ele gera um incômodo, né, na gente. Porque nós, justamente, estamos acostumados a fugir sempre de nós mesmos, né? Nós vamos poder falar um pouquinho isso depois, quando falarmos de Santa Maria Teresa, justamente a respeito do autoconhecimento tão importante no caminho da nossa busca de Deus. Então, é justamente por isso, né? Quer dizer, nós fugimos do silêncio. E por isso mesmo, sem o silêncio, né, a palavra não fica significativa, né? As palavras podem perder o sentido, por serem tantas também. Às vezes, coisas até muito bonitas, né? Mas o excesso de comunicação, o excesso de palavra, o excesso de ruído, né, faz com que a gente não tenha nem condições, né, físicas, mentais, capazes de absorver justamente as coisas, né? Portanto, corremos o risco de viver, né, em palavras vãs, em palavras vazias, e existe muito também em nós essa coisa, né, de dizer, de falar muito sem dizer nada, né? Sem dizer nada de significativo, justamente. Não, o silêncio é importante justamente para dar significado, né, às coisas e às palavras que nós vivemos. Nós vemos isso muito presente na música, por exemplo, né? O silêncio nós podemos ver como é importante toda a arte, né? Na pintura, inclusive, os espaços, né? Quando você vai pintar um quadro, né? A moldura, né? O espaço entre a figura e a moldura, sempre aquele espaço, às vezes que tem ali mais curto, mais, o maior, aquilo é uma espécie de silêncio, né? Uma pausa que te faz, que valoriza, inclusive, aquilo que é o quadro, né? E assim, o silêncio é como um espaço, né? Que permite a valorização justamente daquilo que estou falando, daquilo que estou ouvindo, né? Daquilo que estou acolhendo na comunicação do outro para comigo. E na música também nós temos as pausas, né? O silêncio é importantíssimo, justamente a formação de uma harmonia, né? Uma harmonia ela se constrói, uma harmonia numa orquestra ou num som, né? Justamente a partir da ausência de som, né? E é isso que faz da música música. E quando nós também falamos, quando nós estamos pregando, né? Quer dizer, você usar né, de silêncio também é muito importante, né? Na oratória, por exemplo, né? Quando você faz uma pergunta que, né? E imediatamente você faz o silêncio, dando às pessoas a possibilidade de poderem assim, sentir a flechada, né? Daquilo que você falou, que foi muito importante. A pausa é fundamental, o silêncio é fundamental, também nesse sentido, né? Também nesse sentido. Ou seja, nós experimentamos isso, portanto, na vida, já da necessidade do silêncio nas nossas coisas, nos nossos relacionamentos, etc. Mas vamos lá, esses 3 momentinhos aqui. O silêncio no Antigo Testamento, o silêncio no Novo Testamento, algumas passagens, eu escolhi algumas, é muita coisa, né? Existem muitas referências, tanto do silêncio, desses silêncios, né?
inúmeros que nós temos na comunicação humana, isso se faz presente na Sagrada Escritura, né? Mas o que interessa para nós, de fato, é aquilo que foi colocado como tema, o silêncio em relação à nossa vida interior, ou seja, a nossa busca de Deus, ao nosso relacionamento com o Senhor, que é o mais importante, né? Então, no Antigo Testamento, nós temos esses silêncios todos que eu falei, esses tipos de silêncio que fazem parte da nossa comunicação humana, se encontram na Sagrada Escritura também, né? As relações humanas, na Sagrada Escritura, o silêncio aparece, por exemplo, quando a comunicação é interrompida, por causa de sentimentos negativos que alguém sente contra a outra pessoa, né? Por exemplo, 2 Samuel 13, 22, Absalão deixa de falar com Amon por ódio, por causa da violência com que Amon tratou a sua irmã, né? Então, deixa de falar, né? O silêncio, portanto, provocado por sentimentos negativos, está presente. A Sagrada Escritura é uma coisa bonita, né? Porque eu gosto muito daquela imagem, daquela comparação da Sagrada Escritura como uma janela e como um espelho, né? Quer dizer, janela porque me abre a comunicação com Deus, né? A revelação de Deus para nós e também da humanidade, né? E justamente por ser revelação do homem, para mim, ela é um espelho aonde eu posso me conhecer e me encontrar, né? E por isso, a Sagrada Escritura é cheia dessas coisas humanas que nós vivemos no dia a dia da vida da gente também. Ali nós encontramos, por exemplo, o silêncio imposto aos profetas, coisa importantíssima na história de Israel. Esse não à palavra de Deus, essa dificuldade, né, em obedecer, essa dificuldade, né, essa tendência, esse risco em não aceitar a palavra, né, porque ela é muito forte, porque ela é muito dura, porque está exigindo demais, né? E os profetas todos foram perseguidos, né, e tentaram silenciá-los, justamente porque diziam, eram muito fiéis àquilo que Deus lhes falava, pedia para ser comunicado, lhes falava, e não exatamente aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, né? Por isso, eles são perseguidos, são silenciados. Então, silêncio como imposição, né? Justamente para, como não à palavra de Deus, né? Existe também, por exemplo, Jeremias 11, 21, né? Tem essa manifestação, perseguição toda que Jeremias sofreu por causa da pregação da palavra, né? E Jeremias, ele mesmo desabafa nesse sentido, né, que as pessoas o perseguem, querem calá-lo, e ele mesmo, né, assim, talvez não esperasse que as consequências da pregação da palavra, né, do profetismo, fosse justamente essa de ser perseguido, de sofrer tanto por causa da palavra, né? E chega um momento que ele reza, né, ora e diz, amaldiçoa todo mundo, né? Inclusive, amaldiçoa inclusive o sujeito que deu, né, que deu a notícia para sua mãe, para o seu pai, que um filho nasceu, né, no ventre da sua mãe. Quer dizer, até esse sujeitinho para ele sobrou uma maldição, né? Mas depois, no final, é muito bonito essa reação de Jeremias quando ele diz: quando eu pensei em calar-me, em me silenciar a respeito daquilo que Deus pedia, né, que eu dissesse que era a sua vocação de ser profeta, de falar a palavra de Deus era como uma cárie, né, que tomava conta dos meus ossos, da minha carne. E, portanto, Jeremias não podia, né, deixar de pronunciar. Muito bonito isso. A Sagrada Escritura também fala do silenciamento dos pobres, né? E de todos aqueles que os defendem, nós vemos em Amós, por exemplo, né? em outros profetas também, que chamando atenção para as realidades, né? E como de engano, né? Com relação às pessoas mais frágeis,
as pessoas, né, que eram injustiçadas, né, justamente essas pessoas sofriam, né, não tinham voz, eram silenciadas. Então, silêncio nesse sentido também. Fala do silêncio da morte, as Sagradas Escrituras, lamenta a morte, de certa forma, porque com a morte não se poderá mais comunicar-se com Deus, né? É muita expressão deste pensamento, a revelação não estava definitiva, né? E muitos criam que a morte seria o fim de tudo, portanto, o silêncio total, né? Só os mortos podem vos louvar, diz o Salmo, né? Tudo se silencia com a morte, Salmo 6, né? Tudo acaba com a morte. Então tinha muito esse silêncio, né, terrível que a morte nos dá, segundo o Antigo Testamento, né? Mas no Antigo Testamento, principalmente na Palavra de Deus, encontramos o silêncio com S maiúsculo, o silêncio como metáfora daquilo que é inexprimível, daquilo que é inefável, né? E por isso mesmo, metáfora do próprio Deus, né? Deus se revela na palavra, né? Mas esta palavra procede do silêncio, do silêncio. E traz consigo a palavra o silêncio de Deus também. Deus se revela retirando-se. Nós temos a Sagrada Escritura toda, visto como um todo, também no Novo Testamento, no Cristo, né? Quer dizer, Deus, ao mesmo tempo que se revela, continua o grande abscônditos, né? Segundo o profeta Isaías, aquele que se esconde totalmente. Não se pode. Deus se revela, mas ao mesmo tempo se esconde. Deus é presença, mas ao mesmo tempo se ausenta. Deus fala, mas ao mesmo tempo permanece em grande silêncio, né? É muito bonito isso, né? Esse paradoxo que é a respeito do próprio Deus, né? Que se manifesta, que quer manifestar-se, que é imanente, que assume, né? Que decide de se revelar ao seu povo, de entrar na história, mas ao mesmo tempo não se deixa aprender, né? Não se deixa aprender, não se deixa reduzir a um ídolo, né? Ou a uma palavra, ou a uma ideia, a um pensamento. Deus sempre foge de nós. Gosto muito de usar aqui a comparação de Deus com a siriema, sabe? A siriema, né? É siriema ou siriema? A ave. Nós temos muito presente aí no Brasil, né? Minas tem muito. Porque a siriema é uma ave interessante. Ela permite com que você se aproxime dela, quase a pegá-la. E quando você vai pegar, você pensa que é possível então pegar, ela voa, ela foge. Deus é assim, né? Ele nunca se deixa aprender totalmente, nem pelo nosso pensamento, mas pelo nosso coração, certamente. Né? Certamente, Deus deixa, né? Deus preenche, Deus habita, né? Totalmente com seu ser em mim, na minha alma. Mas não se deixa aprender, né? Está sempre um passo adiante, né? E nessa vida, nós vamos sempre buscá-lo, portanto. E essa busca se faz no silêncio, né? No silêncio. O silêncio também como na Sagrada Escritura se encontra muito a nível sapiencial, né? Especialmente nos livros sapienciais, mas espalhado em outros lugares também, essa questão da comunhão com os outros, né? O silêncio em função da comunhão com os outros, da comunhão consigo, da comunhão com Deus, né? Por exemplo, a importância do silêncio nos nossos relacionamentos, né? Cuidado que nós devemos ter com a linguagem, com as palavras, se encontra no Antigo Testamento. Quando o saber falar, o saber calar-se, né? É apresentado como ideal de vida na convivência humana, como alguma coisa, né, ética e também religiosa, certamente, né? Saber calar e saber falar. Também, Provérbios 17, por exemplo, versículo 27. Mas também ali na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, nós encontramos silêncio que dá ao homem
a possibilidade de refletir sobre si mesmo, né? E isso é uma coisa muito interessante. Basta estar em silêncio para você começar, né? Mesmo sem querer, por isso que a gente foge desses momentos, muitas vezes, né? Se a gente acorda de manhã, por exemplo, ou à noite, né? Não consigo dormir, né? E aí começo a pensar um monte de coisas, né? A partir de lembranças que vão surgindo, que vão vindo na minha cabeça, no meu coração, no meu passado, né? Quando a gente está viajando, né? No ônibus, né? Porque se você viaja de carro, tudo bem, você bota um som lá, né? Se você está sozinho, você bota um som alto, você está ali preocupado com a direção, quer dizer, existem outras coisas que né, que te atraem a atenção e esse pensamento. Mas quando você está de ônibus, por exemplo, está no avião, na janela do ônibus, olhando a paisagem passar, são momentos, queira ou não, você começa a pensar sobre si mesmo, né? Sobre as coisas. Então, o silêncio, fez silêncio, já se cria um estado de entrada dentro de si. Por isso que tem gente que, ao fugir continuamente do silenciar-se, né, está sempre com a TV ligada, tem que estar sempre com alguém falando, né, ou com um vídeo ligado. Quantos de nós já dormiu com um vídeo, né, ligado no celular, né? Com alguém falando, com alguém tirando a sua atenção e, portanto, tirando o seu silêncio. Essa dificuldade que nós temos, né? Geralmente com silêncio, justamente. Mas na Sagrada Escritura nós encontramos também isso, no Antigo Testamento, né? Silêncio é escuta. Os profetas, na Sagrada Escritura nós encontramos, por exemplo, o modo como os profetas escutavam a Deus, e falava no silêncio, né? Como 1 Samuel 3:10. Vamos ver essa 1 Samuel. Depois, o silêncio humano é escuta, espera, estupor diante de Deus, né? Um silêncio de admiração, né? Não tem-se o que falar, a palavra cessa diante da manifestação de Deus, como em Abdias 2:20, por exemplo, né? Ou que pode transformar-se em plenitude de comunhão, de paz, de louvor também, como no Salmo 62. E se o Deus de Israel é o Deus da palavra e da revelação, ele não se deixa reduzir, portanto, a uma representação. Por isso, segundo Isaías 45, será sempre escondido. Estará sempre no silêncio. Pois nós vamos ver mais tarde aqui, São João da Cruz, que diz: se Deus habita no silêncio, se Deus é escondido, nós deveremos também nos esconder para poder encontrá-lo. E no Novo Testamento? Não, só lembrando aqui uma coisa interessante, o Silvio Baez, esse professor, esse bispo, né, que escreveu esse verbete do silêncio aqui no nosso dicionário carmelitano, ele, grande parte da sua tese versa justamente sobre a brisa suave do profeta Elias, né? E a tradução assim, certa, segundo ele, não é brisa suave, né? Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Voz de sutil silêncio. Quer dizer, Deus se manifesta a Elias, né? Não em todos aqueles burburinhos, aliás, né, naquelas manifestações da natureza em que Deus costumava também se manifestar, né? Um trovão, terremoto, né? Os grandes barulhos, grandes rumores, né? Eclatantes, terríveis. Então, Deus, sim, se manifestava por ele. Só que Elias, que passa por uma crise, inclusive por uma crise deve passar justamente para poder
crescer interiormente na sua comunicação com Deus, descobrir esse outro lado de Deus que é importantíssimo. Então, e esse Deus se manifesta para ele, não tanto em todos aquelas outras manifestações terríveis. E eu penso o seguinte, que quando Elias, por Deus, estava a caminho do nada, Elias não tinha para onde ir, estava, na verdade, entrou e caminhou no deserto fugindo de Jezabel, 1 Reis 19, né? Fugindo de Jezabel, depois de ter matado os profetas de Baal. Inclusive, ele mata os profetas de Baal sem ser pedido. Deus não pede a Elias que mate, né? Ninguém pediu, ele estabeleceu essa regra, né? Depois de ter vencido. E eu até hoje fico me perguntando, né, como que os profetas, né, os sacerdotes de Baal, eles ainda se aceitaram, ficaram ali 400, né? Fizeram fila, né? Fizeram fila para serem mortos um por um. Mas, em todo caso, por tudo isso, né? Quer dizer, Elias, ele avançava o sinal nessa confiança extremada de Deus, sabe? Porque não conhecia ainda totalmente o Deus a quem servia, apesar de eu amá-lo já desde sempre, né? De estar, assim, tocado, né, pelo amor de Deus, ferido, como ele mesmo diz, quando Deus busca e pergunta por mais de uma vez, né, que você faz, Elias? Ardo de zelo, responde ele, pelo Senhor Deus dos exércitos. E aí, depois de começar a perseguição, e ele saber que ele vai morrer perseguido, ele foge para o deserto sem levar nada. Eu acho que até um gesto meio de uma busca de suicídio, né? Não leva nada consigo para comer, né? E vai morrer de inanição. E por isso, ele, exausto, né, é dado a ele de alimentar, alimento pelo anjo, né, por 2 vezes, até que ele recobra. É indicado a ele de ir até Horeb e de ali se esconder, no silêncio. É muito interessante. E no silêncio dentro da gruta é que vêm essas primeiras manifestações, né? Terremoto, convulsão, né? Fogo, né? Vento impetuoso. Numa leitura que eu gosto muito, assim, mais psicanalítica, digamos assim, mais psicológica, né? Quer dizer, se conhece um pouco também na linha de Santa Teresa, né? Esse primeiro efeito de uma experiência de silêncio é justamente o encontro desse caos dentro da gente, né? Quando a gente faz silêncio, as coisas ruins que nós trazemos dentro são as primeiras a darem sinal de existência, né? Na nossa mente, na nossa consciência, etc. É muito interessante. Mas depois, né, o exercício constante do silêncio, né, essa perseverança, né, essa consciência, essa espera, vale a pena porque depois é Deus que se manifesta na voz de sutil silêncio. Que essa é a tradução que o Silvio Baez encontra, né, para essa expressão que na Sagrada Escritura é traduzida geralmente como a brisa, o rumor da brisa suave, na voz de um sutil silêncio. Percebido, portanto, né, Elias percebe, portanto, a Deus justamente no silêncio da noite da fé que ele está vivendo, né? Uma experiência de profundo silêncio até existencial também que ele está vivendo. Deus se manifesta ali. Acho nesse sentido, bom, vamos ver o Novo Testamento. No Novo Testamento, o silêncio deve ser entendido, em primeiro lugar, como evento fundamental da revelação divina, né? Deus se faz homem, Deus se faz carne, Deus se faz entre nós, né? Habita entre nós, no Verbo,
que se fez carne, que se revelou de modo definitivo. O mistério foi mantido em silêncio, né, desde sempre, para revelar-se nesse tempo né, como São Paulo diz, no ápice da história humana. Romanos 16. Depois é interessante, a primeira coisa, os dois ambientes de profundo silêncio em que Jesus nasce e que Jesus morre, né? Se oferece na cruz. O nascimento do Natal, né? Ambos, e a ressurreição, melhor, ambos esses momentos, né? Os mistérios da vida do Senhor, o seu nascimento e a sua ressurreição se dá justamente no meio da noite, né? Na madrugada, se dá de noite, né? Portanto, no silêncio da noite, Deus encontra o espaço livre para seu agir, que é surpreendente, né? Tanto no seu nascimento foi surpreendente, inesperado, né? Inesperado, mas aqueles que tinham um coração, de fato, abertos a Deus, como São José, Nossa Senhora, né? Eu penso que não só aceitaram com resignação o fato, né, do menino ter que nascer ali, mas perceberam que não havia outro lugar para que ele nascesse, a não ser ali, né? Porque era o Senhor que esvaziou-se de si completamente para poder assumir a nossa história, a nossa vida e a nossa natureza. É muito bonito isso, né? Então, no silêncio da noite, esses dois mistérios acontecem. Deus quer silêncio para poder falar, para poder ser escutado e para poder agir também, né? A noite e o silêncio formam, portanto, o quadro ideal para o protagonismo de Deus. É que a gente já até adianta um pouquinho São João da Cruz, né? Fala sobre isso na noite, né? Quer dizer, São João da Cruz, quando ele fala de noite ativa, né? Quer dizer, tudo aquilo que a gente pode fazer, deve, tudo aquilo que nos é não só permitido, mas que depende de nós fazer, Deus também faz depender-se Ele mesmo das nossas ações, das nossas permissões, né, para que Ele possa agir, porque nós somos feitos em liberdade. Mas é muito importante que, na verdade, quem termina a obra e faz de fato a obra, realiza a obra, né, é Deus. E por isso ele é o grande protagonista, né? Grande protagonista. Ele que nos chama, né? O Espírito Santo está aí. Nós vamos celebrar domingo Pentecostes, nós vamos celebrar mais uma vez essa realidade da graça, da força, do poder do Espírito Santo na nossa vida, que tudo realiza tudo, né? Recorda, Jesus tinha dito para os discípulos, né? Olha, quando o Espírito vier, quando Jesus estava para ir embora, né, na festa da Ascensão, domingo passado, já estava tudo pronto para ir, eu diria até com foguete já, né, ligado, tudo prontinho para ir embora, e aí alguém, vários, né, mais de um, faz uma pergunta para ele. Senhor, é agora que o Senhor vai instaurar o seu reino? Ou seja, os discípulos ainda tinham dúvidas, os discípulos ainda não tinham a fé amadurecida e não tinham recebido o Espírito Santo, e, portanto, não tinham compreensão total do mistério. E por isso que Jesus disse para eles, uns dias antes, que quando o Espírito Santo viesse, eles não fariam mais pergunta nenhuma. Não fariam mais pergunta nenhuma. Então, isso é muito importante. Deus, portanto, e os discípulos têm que esperar. E nós imaginamos que esperavam em oração e no silêncio. Esse momento bonito da vinda do Espírito Santo. Portanto, a noite, o silêncio, a noite, a dificuldade também, né? Elas formam o quadro ideal para a ação de Deus. Mas nós temos no silencioso encarnar-se da palavra divina, nós temos outros silêncios importantes,
Então, eu cito somente dois. O Silvio Baez bota outros, João Batista, etc., que não nos interessa aqui. Mas chama atenção, e é muito importante que a gente tenha diante de nós exemplos dessas pessoas que foram envolvidas no mistério da redenção e vivem, assim, de modo profundo o silêncio, que é São José e Nossa Senhora. São José é maravilhoso, né? Tem um vídeo aí na internet, na página da Ordem Carmelita Secular, em que eu falo a respeito do silêncio de São José, né? O silêncio com esses três frutos, né? O silêncio para a escuta, ou seja, São José, para dizer como o silêncio dele era perfeito, então, o relato bíblico diz, o relato dos evangelhos, sobretudo Mateus, né, diz que ele dormiu, era no sono que ele era avisado. Olha, no sono, você não tem nada que possa obstacular a palavra de Deus, né? Você está completamente aberto, né, para escutar o que Deus quiser dizer. Quer dizer, não existe a consciência, né, para fazer perguntas, né, para poder perguntar o que foi, como é que vai ser, não sei o quê, como Nossa Senhora faz, né? Quando recebe o anúncio do anjo, Nossa Senhora faz o discernimento normal, ser feito, como isso vai se dar, o que eu tenho que fazer. São José não, São José dorme, pergunta nada, não fala nada, e quando acorda, age no silêncio. Então, ele ouve no silêncio, faz silêncio para ouvir, age no silêncio, imediatamente, bonita a imagem, age no silêncio assim que acorda, e depois também eu costumo falar que São José exerce no seu relacionamento com as pessoas, não só com Deus, né, essa escuta, mas também age silenciosamente, vive a caridade de modo silencioso. Quer dizer, São José é um homem que não fala nada, um homem silencioso, que abraça o mistério, mesmo quando tem dúvida, e se silencia. Isso não é para mim. É muito lindo o silêncio de São José. Uma coisa maravilhosa mesmo, assim, né? E que nos chama muita atenção no mundo de hoje, em que todo mundo, em que a gente fala, a gente não ouve o outro quando a gente já percebe que o outro tem uma posição diferente da minha, né, ideológica, hoje, ou seja, nessa polarização que nós estamos vivendo. Quer dizer, eu nem me dou, né, ao respeito, né, de acolher o outro que me fala, né, quando eu sei de antemão quem é essa pessoa e de que lado que ela está. É terrível isso hoje, né? Quer dizer, nós estamos tão fechados nas nossas convicções que nós vamos até fazendo definhar dentro de nós a capacidade de escuta. E por isso a gente tem que sonhar um pouco, né, como São José, dormir, né, para que nada possa ser de obstáculo. Aquilo que Deus talvez esteja me pedindo nesse momento da minha vida, né? E depois Nossa Senhora também. Nossa Senhora acolhe o desígnio de Deus com fé, né? E depois, amorosamente, cheia de estupor, né, estará sempre atenta aos acontecimentos, segundo São Lucas, que por 2 vezes diz que ela, então, depois de ouvir os anjos e depois de ouvir aqueles que estavam conversando com Jesus, depois de encontrar Jesus no templo e de ter o perdido por 3 dias, o evangelista diz que ela guardava todas essas coisas no silêncio, né, do seu coração. Isso é muito bonito, né? E depois, os exemplos do próprio Senhor Jesus, né? Jesus buscava, tinha necessidade de encontrar lugares onde pudesse estar só e em silêncio, né, para falar com seu Pai. Antes de iniciar sua vida pública, né, todos os 30 anos, sua vida escondida, que valor tem isso para nós? Né? Por que foi assim? Né? Por que os evangelhos não falam nada desse tempo? Né? Uma vida escondida e silenciosa, como se a palavra tivesse necessidade de entrar em contato com a cotidianidade da vida dos homens antes
se manifestar no mundo. Né? E depois, antes de iniciar a vida pública, o que Nosso Senhor faz? Vai no deserto, né? Durante 40 dias fica lá, no silêncio do deserto, na solidão do deserto, naquele momento da tentação. Né? Foi tão importante para Nosso Senhor isso, naquele momento, né? Entre João Batista, o exemplo que João Batista tinha, né? Mas era preciso ter esse momento, até para ser tentado também, no sentido de né? Poder assim, confrontar-se, né? Com outros desejos humanos, né? Que porventura vêm à tona justamente, né? Nesses momentos de silêncio. E Jesus enfrenta as suas próprias tentações. No silêncio, encontra na palavra de Deus, né, a resposta para as suas próprias tentações. Cada um de nós tem as suas próprias tentações, segundo o seu estado de vida, segundo o momento de vida que você está vivendo, segundo a sua idade, segundo a comunidade onde você vive, o trabalho onde você desempenha as suas funções, né, etc. Então, é preciso silêncio para saber exatamente o que Deus está te pedindo o tempo todo. Né? Depois, Nosso Senhor busca o silêncio no meio do burburinho da vida. Ele passa o dia inteiro, né, fazendo suas coisas lá com o povo, geralmente, pregando, ou com seus discípulos, e sente a necessidade de, à noite ou de madrugada, sair, né, ou bem cedo, como diz o Evangelho, muitas vezes, ou por noites inteiras a buscar um lugar para poder rezar, no silêncio. Sem ouvir nada, sem ouvir ninguém, não quer estar perto de ninguém. Né? Muitas vezes os discípulos o procuram e interrompem, inclusive, esse silêncio do Senhor Jesus, né? Mas certamente perceberam, olhando o Senhor, convivendo com Ele, a si mesmos, em si mesmos, essa necessidade, né, de se silenciar para buscar, ouvir. Sim. Depois, os ensinamentos que dá, sobretudo quando falando da oração dos fariseus, que nós devemos evitar, né, de ter muitos palavreados, quando os ensinamentos a respeito da oração que ele dá, de não falar muito. Ou seja, a nossa oração ela pode ser mais silenciosa. Não é pelo tanto falar, pelas tantas coisas que nós podemos falar. A oração precisa ser assim, né? Uma oração mais silenciosa, né? Deus sabe o que eu quero, diz o Senhor Jesus. Não é preciso que eu tente convencer a Deus das minhas coisas, das minhas necessidades. A oração não pode ser isso. Né? A oração é um relacionamento de amor, de Santa Teresa, né? E, portanto, não de convencimento de Deus das minhas coisas. A oração serve mais para mim, dizia Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, serve mais para nós, né, no autoconhecimento, do que para Deus mesmo, porque Deus sabe de tudo. E quando eu peço, e quando eu falo, e quando eu expresso a Deus as minhas necessidades, né, o silêncio é importante também nesse sentido, para perceber, de fato, se aquilo que eu busco, de fato, é necessário ou importante para a minha vida. No autoconhecimento, Santa Teresa fala muito disso. Né? Então, Nosso Senhor tem essa necessidade de sair, de ir buscar os lugares silenciosos. Então, e também tem Mateus 6, falando da oração, ele diz justamente, né, que quando você for rezar, o que você tem que fazer? Entrar no seu quarto, fechar a porta atrás de você e falar ao Pai que está em segredo, né? E aquele que ouve em segredo te recompensará. O silêncio me bota em contato com o Senhor que está no silêncio, tanto para escutar quanto para me comunicar com Ele. E depois, todo momento da paixão de Jesus, né, a respeito dos silêncios, Jesus se cala quando se trata das acusações que as pessoas lhe faziam injustas, né, e falsas. Ele se cala, até para não colocar culpa em ninguém daquilo que ele está sofrendo. Ele abraçou a cruz porque quis.
Mas não se cala quando se trata de falar de si, da sua identidade. No silêncio do Senhor Jesus, também sempre nesse segunda necessidade. Outra coisa, Nosso Senhor, existe uma dimensão espiritual muito importante do silêncio no encontro de Jesus com as pessoas, né? Como, por exemplo, no encontro com Zaqueu, por exemplo, ou com a prostituta, né? Pega em adultério, em flagrante adultério. E talvez outros momentos também. Até no próprio chamado, eu diria, dos discípulos. Ou seja, nós olhamos para as pessoas, é justamente a falta de silêncio, a falta de aprofundamento, né, de tempo, de exercício, de meditação, pode me levar a julgar imediatamente as pessoas, segundo a primeira impressão que eu vejo, segundo a primeira coisa que eu ouvi a respeito dela. Isso é importantíssimo, gente. O silêncio é tão importante nesse sentido, porque, né, nós temos essa tendência de julgar as pessoas por aquilo que nós ouvimos, sem saber exatamente, né, aquilo que ela é ou o que ela está fazendo, né? Nosso Senhor tem esse olhar diferente, esse olhar de pessoa madura, de pessoa amadurecida justamente na oração, no silêncio, de pessoa, né, que ouve, que percebe, que olha a realidade e que não julga imediatamente. Nosso Senhor não pediu a Zaqueu, em nenhum momento, Nosso Senhor disse qualquer coisa que pudesse a Zaqueu, né, a respeito das coisas que ele fazia. Nosso Senhor não recriminou, nunca falou para ele, você é um bandido, sem vergonha e tal, você rouba do povo. Nunca teve necessidade disso, né? Zaqueu se converteu justamente com a presença do Senhor na sua casa, que ele não esperava jamais aquilo, né? Aquele gesto de amor mesmo. E, né, diante da mulher também, isso é muito bonito. O silêncio dá, portanto, às coisas a oportunidade de se mostrarem na sua verdade mais profunda, sabe? Às vezes pensamos que compreendemos as coisas, mas nem sempre é assim. Portanto, o silêncio me permite de ver para além das coisas, né? A experiência da ressurreição traz muita luz nisso, né? As coisas andaram mal. Vejam, né, aqui, o sentimento dos discípulos de Emaús, uma injustiça danada que cometeram com o Senhor, né? Aquele sofrimento todo, a culpa que o povo carregava, etc., né? E, de repente, né, vem a luz de tudo isso, né? A luz. Quer dizer, isso para dizer, a ressurreição é uma coisa tão importante, eu penso assim, na nossa vida, né? Porque justamente nesses momentos de, né, a ressurreição está a nos dizer que das situações, das mais terríveis situações da vida humana, Deus pode abrir uma janela e tirar dali luz. Quando Lázaro morreu, por exemplo, né? E Jesus estava lá com os discípulos à beira do Jordão, fica sabendo da morte de Lázaro e começa uma espécie de discussão. Jesus dá essa possibilidade aos discípulos de opinarem se era bom voltar ou não. Um diz que sim, outro diz que não. E Nosso Senhor, quando São João Evangelista diz, São João diz, não vamos voltar não, ele já morreu. E Jesus diz, ele não morreu. Ele dorme. O que aconteceu com ele é para que a glória de Deus se manifestasse. Isso é lindo. O silêncio permite de ter essa visão mais profunda das coisas, né? E não imediata. É muito bonito. E tem outras passagens também que nós poderíamos ver
de Jesus, muito bonito, né? Muito bonito. Quando Jesus está com os discípulos de Emaús, o Evangelho diz que ele fingiu que ia adiante. É um momento de silêncio para que eles pudessem refletir, porque tendo estado com ele durante o caminho, e à medida que Jesus lhes ensinava, lhes recordava que todas aquelas coisas, e os levava, né, a olhar para tudo que aconteceu com outros olhos, né? Porque era preciso que o Cristo morresse. E de repente eles chegaram no lugar, pararam, e Jesus fingiu que ia mais adiante. Houve um momento de pequeno silêncio que deu a eles a oportunidade de dizer: Senhor, fica com a gente. É muito bonito. É o silêncio que força os discípulos a fazerem esse pedido ao Senhor: fica com a gente. Gente, nós estamos com a hora adiantada, então eu teria que falar do Carmelo, né? Principalmente São João da Cruz e Santa Teresa, que eu resumiria o seguinte: eu não vou falar porque senão nós vamos muito, a gente iria muito longe, né? Mas eu acho que as coisas importantes mesmo que Santa Maria Teresa e São João da Cruz falam a respeito do silêncio, São João da Cruz, numa frase que eu recordo aqui, e ele repete isso em todas as suas obras, né? Essa que ele trata no início do livro do Cântico Espiritual, em que ele, falando de Deus e do escondimento de Deus, que faz com que a pessoa vá em busca de Deus, né? Porque ela está chagada de amor por Ele, né? A Segunda Cruz fala dessa aventura de amor, né? A nossa vida é uma aventura de amor. Quando nós despertamos para Deus, nosso despertar é sempre por amor. Se não for por amor, a gente não vai longe. Se for só por obrigação, ou se você se convence com a sua mente: não, eu preciso ser obediente a Deus, eu preciso ser temente a Deus, então eu vou fazer as coisas todas certinhas, eu vou não sei o quê, eu vou deixar isso, deixar aquilo e tal. Sabe, só por dever moral fica muito pesado, né? Nosso relacionamento com Deus é preciso amor. Por isso, na igreja, eu acho que o Sério, tudo isso que o Sério faz, né, esse desejo dele de fazer, né, coisas boas para as pessoas se encontrarem com Deus, ser por resposta ao amor de Deus. Todos os ministérios na igreja, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, é resposta ao amor de Deus. Ele me amou. Ele me deu muitas coisas. Ele fez para mim muitas coisas, né? E por isso eu o amo. Então, é sempre resposta de amor, tudo que fazemos, buscamos. Então, Deus me ama, me chaga de amor e sai correndo para que eu busque em todas as coisas, etc. E aí, São João da Cruz diz, né, que existem vários tipos de presença de Deus na alma. Uma presença em essência, né, como está presente em todas as coisas criadas. Em essência, Deus que mantém todas as coisas existindo, né? Assim como tirou tudo do nada, pode levar para o nada tudo que ele criou. Então, essa presença em essência, que sustenta a nossa existência, a nossa realidade. E depois, está presente na alma do homem em graça, né? As pessoas que estão em estado de graça, Deus se faz presente com a sua graça, etc. Mas a terceira presença é mais importante. Deus presente, não é a que deve ser mais buscada, né? Sinceramente, é a presença de Deus por amor, né? Por amor. Na alma humana, portanto. Então, aí São João da Cruz diz: bom, é bom já saber que Deus está presente na nossa alma, mas aqui é muito importante. Ele está presente, mas está escondido. É abscônditos, né? Como diz lá Isaías. Então, São João da Cruz tem um apreço muito grande por esse escondimento de Deus e a ausência de Deus. Ausência cheia de presenças. Deus nunca se faz totalmente ausente na nossa vida. Nós temos a garantia dele, né? Que é a caparra, o Espírito Santo que nos foi dado aos nossos corações, de São Paulo na Carta aos Romanos, né? 8, 5. Né? Então, São Paulo repete isso para dizer: o Espírito Santo é a nossa penhora,
a nossa garantia, ou seja, Jesus não foi embora e nos deixou abandonados, né? Não, ele nos fez uma promessa, ele está presente, essa presença eu percebo pela fé, né? Está presente através dos sacramentos e tantos outros canais em que ele se faz presente na minha vida, mas eu posso sentir essa presença, sentir não só com sentimento, né? Humano, que pode ser até enganoso, mas senti-lo de fato pela experiência espiritual religiosa. Então, por quê? Ele nos deu garantia, né? Então, é o que Santa Elizabeth da Trindade, os nossos santos falam a respeito da inabitação de Deus. Olha, eu posso buscar o céu, sabe por que eu busco o céu sem desanimar? Porque eu já o sinto, porque eu já faço a experiência da sua presença, e já está aqui, né? Santa Elizabeth dizia, o céu é Deus, e o Deus ele está aqui comigo, ele habita em mim, portanto, eu já estou no céu, né? Tem uma antecipação do céu, essa garantia o Espírito Santo faz em nós. E Santa Madre Teresa, principalmente, eu penso assim, silêncio, na vida do Carmelo que ela fundou, nova, a busca do silêncio é fundamental, né? Ao mesmo tempo, intercalado com tantas outras coisas. Mas ela tinha isso muito, assim, de que ali a linguagem do silêncio, da oração, da solidão fosse buscada, né? Ela tinha em mente os monges lá primitivos, lá do Monte Carmelo. Mas tem uma coisa interessante em Santa Madre, que é justamente no caminho de oração que ela propõe, no processo de oração, as primeiras 3 moradas, se nós formos pegar as 7 lá moradas, são as mais difíceis, justamente porque você, pela dificuldade que você tem, a partir do momento em que você começa a fazer exercício de solidão, de oração pessoal, de oração mental, né? Portanto, de solidão e oração silenciosa, de silêncio, de busca, né? Aí as coisas, as tempestades lá de Elias, são as primeiras coisas a vir. Essa dificuldade de entrar no castelo, por causa todos aqueles animais peçonhentos que, na primeira mansão, entram junto comigo, né? Ficam agarrados na minha roupa, aquelas lagartixas, todas aqueles jacarezinhos, né? Então, as primeiras moradas são muito difíceis justamente por isso. Porque o silêncio me leva a um autoconhecimento, e esse autoconhecimento é uma das razões, inicialmente, assim, mais perigosas para me fazer desistir do caminho de oração, né? Porque eu não suporto todas aquelas coisas e não vejo Deus no primeiro momento, né? Então, esse autoconhecimento é importantíssimo. O silêncio me permite, né, de fazer essa experiência libertadora, na verdade. Libertadora, porque diante de Deus, né, e na escuta de Deus, que se faz através do silêncio, São da Cruz diz, no silêncio o Senhor nasce, e no silêncio ele fala, e é, portanto, no silêncio que nós devemos escutar. Perguntas? Oi, César, eu acho que sentimento aqui reflete de todos aqui que eu vou falar para o senhor agora, né? Sentindo ser muito impactado com isso, com essas palavras, né, que o senhor acabou, acabou de transmitir para nós. E assim, houve assim, comigo que acho que também cada um teve vários insights com o Espírito Santo tocando, o Espírito Santo tocando no coração, vindo cada imagens, também o que a gente vive no dia a dia, né? Assim, foi um refrigério para a alma, né? E o senhor falando, hoje, eu refleti um pouco do Evangelho de hoje, quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, naquele espaço, eu fiquei assim, meu Deus, muitas vezes acho que nós respondemos, entramos
praticamos o silêncio para ver realmente se me ama, né? Tu me ama. Não, Pedro, não são respostas imediatas, né? não são imediatas, tem que ser aquilo que sai. Então, isso veio assim, muito forte mesmo, mas com relação a isso, principalmente, o comentou também sobre. O senhor comentou também referente aqui sobre. Eu marquei aqui, deixa eu só me lembrar-me aqui, que foi assim, sobre o aqui, principalmente para nós termos a consciência, muitas vezes, das nossas tentações que nós passamos no dia a dia, porque às vezes a gente, dentro do mundo do trabalho, dentro do nosso dia a dia, a gente acaba entrando, que eu digo, nesse olho do furacão e não percebemos ali, não fazemos o silêncio, é só o silêncio que nos leva, né? São o silêncio que nos leva a termos isso, a gente olhar para amar o outro, ouvir o diferente. Então, e isso está tão impregnado em nós que realmente precisa ter esse cuidado, né? Mas eu queria, assim, o Frei, pedir para que, né, os participantes aqui do nosso encontro, se puder, quem quiser abrir aí as câmeras, fazer uma pergunta, né? Tirar alguma dúvida junto com o Frei, fique à vontade. Vou fazer umas provocações aqui, né? Maria Tereza. E aí, Maria Tereza, como é que foi? Fabiana. Fique à vontade, gente. Eu achei ótimo. Inclusive, eu tô aqui, mas eu não tô sozinha. Minha filha também tá aqui comigo ouvindo, viu? Eu falei pra ela, o que que você tá fazendo? Aí ela tá aqui comigo ouvindo. Na verdade, assim, eu tenho assim uma pergunta, né? Eu tenho lido bastante Santa Teresa. É, o Carmelo é minha paixão desde muito tempo, né? Desde que eu era menina. Quando a gente fala de oração silenciosa, às vezes eu tenho dúvida, sabe? Porque tem duas coisas que acontecem nos momentos de oração, assim, partilhando aqui com vocês, né? Algumas vezes eu não sinto realmente necessidade de falar nada, e é a presença, basta, né? Confesso que são momentos que não duram muito, né? Eu não sei se por ainda, sei lá, falta de abertura do meu coração, ou se realmente esses momentos, assim, eles não são mesmo duradouros, né? E alguns momentos, simplesmente, parece que eu vou enlouquecer. Usando bem a palavra, abrindo bem o meu coração mesmo, né? Que eu fico em silêncio e não acontece a mesma coisa, né? É, há uma inquietude. E isso independe de eu querer estar na presença de Deus, independe da minha entrega, porque eu penso assim, né? Toda vez que eu me coloco em oração é porque eu quero intimidade, é porque eu quero estar perto, né? Aí eu não entendo por que que algumas vezes o silêncio, ele é tão natural, tão profundo e não é bem isso, mas eu consigo sentir que não há necessidade de mais nada e outras vezes me incomoda tanto. Aí. Então, Maria Tereza, que bom. Primeiro, a experiência que você tem em Santa Teresa, ela deixa expresso isso que você, essa experiência que você faz, algumas vezes, de poder fazer a experiência da presença simplesmente de Deus. Ela deixa expresso isso no capítulo 26, quando ela dá do livro das Caminhos de Perfeição. Ali ela dá umas dicas de como se colocar em oração, né? Do exercício mesmo, concreto, prático da oração. E ela diz ali que a primeira coisa, entre outras coisas que ela vai propor, ou compartilhar daquilo que ela faz, que deu certo para ela, ela diz: a primeira coisa
Procurai, pois estáis sós, ter companhia. Né? Ter companhia. Se vos acostumardes a tê-lo junto a vós, e ele vir que o fazeis com amor e procurais contentá-lo, não podereis afastá-lo de vós. Né? Então, essa é a primeira coisa. Né? É uma coisa importante, fazer o exercício da presença. Né? Estar diante de Deus. Então, não é tão importante ou mais importante do que isso, o texto que você vai pegar, como você vai preencher aquele tempo, se você vai fazer outras coisas, sentimentos que você tem, etc. Não, o mais importante é isso. Quer dizer, você, quando decide entrar em oração e assim, oferecer a Deus aquele momento de busca, né, da sua presença, de estar presente diante dele naquele momento, isso é o mais importante. Porque o resto pode ser do jeito que for, né? Às vezes, isso vai depender muito a oração ela reflete muito a nossa vulnerabilidade humana. A gente não está bem todos os dias, né? A gente não está bem, tem dia que você está com mau humor. Justamente por isso Santa Teresa insiste na perseverança. Porque está de mau humor, vai rezar do mesmo jeito. Está bem, vai rezar. Está mal, vai rezar. Está com dor de cabeça, vai rezar. Sabe? Não deixe oração por nada. Porque você não pode, a oração não pode, é um exercício que justamente pelo fato de você perseverar é que vai realizar, dar a Deus a possibilidade de realizar maravilhas na sua vida. Então essa nuance, né, essa de sentimentos na oração, isso é uma coisa natural. Às vezes você pode estar, né, assim, feliz de estar ali. Até São João da Cruz chama atenção um pouquinho, né? Porque veja bem, se você na oração, né, você pode ter consolos, né? Tem dias que você está com consolo, está bem, está gostoso rezar. E aí São João da Cruz chama atenção para a gente, dizendo, olha, se você vai na oração só pelos consolos que você pode ter, quando você não tiver consolo nenhum, como é que vai fazer? E a segunda coisa, né, importante, né, nós não podemos na vida fazer as coisas só pelo gosto, pelo sabor, né, porque me dão prazer, deleite, né, de sabores bons. Isso na vida não pode ser assim, não é? Quer dizer, vou na oração, só aquele momento, nossa, a oração hoje foi tão gostosa, no dia seguinte, não está mais gostosa, e daí? Vai deixar de rezar? Não. Talvez nesses momentos em que a oração é mais dura, difícil, momentos de aridez espiritual, né, que pode ter 1000 fatores, né, cada um vai ter que discernir para saber, né, o que está me dificultando na oração. A nossa vida está muito, a vida espiritual, nossos exercícios, né, nosso caminho espiritual está muito ligado com a nossa vida. Se eu tenho um momento, se eu estou vivendo um drama na minha vida, por uma relação com alguém que está difícil, né, ou no trabalho, ou em casa, etc., isso, claro que né, vai ressoar na minha oração. Isso é muito importante saber disso. Então, mas independentemente disso, talvez nesses momentos de aridez maior, de dificuldade maior, é que Deus aí me fala as coisas mais importantes. Né? Interessante. Obrigado, viu? Na verdade, isso foi um consolo para mim, porque tem momentos em que há um sentimento na oração. Eu sempre achei que isso era o consolo, mas o que eu quis dizer é o seguinte: tem dias que eu sinto como se eu tivesse com a minha atenção toda voltada para Deus. E tem dias que eu sinto a dispersão. Então, eu nunca tinha relacionado a esse estar voltada para Deus como um consolo. Mas sim, quando eu não estou voltada, há um desleixo da minha parte. E por mais que eu tente, às vezes, me colocar, sabe? Às vezes eu saio, volto, saio assim, a cabeça vai longe, volto, daqui a pouco vai longe, eu volto de novo. Aí eu falo, Senhor, me perdoe, parece que
Parece que a cabeça quer estar em qualquer lugar menos ali, né, e só que o corpo tá ali. Eu entendi o que você falou, mas nunca pensei que fosse consolo, o fato de ter essa noção da presença de Deus. Eu sempre achei Entendi. que olha pra você ver que orgulho, né, a gente não é nada mesmo, quer dizer, eu não sou nada, né. Mas tem momentos que É, são bons, que a oração passa, o tempo não custa passar, é mais fácil exatamente. naquele momento que a Isso gente também é graça então, isso também é consolo. graça de Deus. Só que eu não posso buscar oração só por isso, tá entendendo? Agora, uma coisa importante que eu penso também, você acabou de falar, é o seguinte: a Santa Teresa, para ela, entre outros fatores, outros combates, digamos assim, que nós temos na oração, esse é um dos, talvez, dos mais, que nos tira mais, assim, que nos gera mais dificuldade, que é justamente a distração, né? A dispersão do pensamento. E ela tem ela tem uma doutrina sobre isso muito interessante. Ela diz, também, nesse caso, a coisa mais importante é perseverar, né? Porque o nosso pensamento, ele, até que você não, pelo exercício contínuo, não crie meios de domá-lo, de orientá-lo, de se concentrar, e também a graça de Deus sempre, né, gente? Porque para nós as coisas não acontecem sem a intervenção dele, sem a ajuda dele, etc. Mas essa dispersão não deve tirar-nos do, assim, preocupar-nos muito, né? Porque o pensamento é assim mesmo. O pensamento é a louca da casa, dizia ela, né? Quer dizer, é um ser enlouquecido sem rédeas, né? Mas eu, da minha parte, sempre pensei na distração como não distração. Ou seja, nós não nos distraímos das coisas, né? Na verdade, nosso pensamento vai aonde está, a minha atenção vai aonde o meu pensamento está, ou o meu desejo está. Eu geralmente não penso coisas que não sejam, que não me chamem a atenção, né? Não é que você está ali assim, de repente, pensamento, agora vamos pensar nisso. Não, você começa a pensar geralmente coisas, né, que são importantes naquele momento. Ou que pelo menos estão tomando conta da sua razão. Se estão tomando conta da sua razão, né, uma coisa que você vai fazer, uma pessoa, uma lembrança, sabe? Então, para mim, assim, traz ela para a oração. Pega isso, né, e começa a fazer oração em cima disso. Por que eu estou pensando nisso? Por que isso está importante para mim agora? Por que o feijão que eu esqueci no fogo está importante? Por que eu estou lembrando disso? Né? E toma o feijão para a sua oração. Está entendendo? Quer dizer, distração, a gente chama de distração quando você quer focar o seu pensamento num ponto, numa coisa, e esse pensamento não te obedece. Ele, na verdade, quer focar em outra coisa. Olha, não fica insistindo com ele. Foca naquela coisa que ele quer. Né? Mesmo que seja ruim, que não tenha nada a ver com o momento, mas a partir dali, quem sabe, talvez, você possa fazer, né, uma experiência de oração, no sentido de conhecer a Deus, de se conhecer. Né? Muito bem. Muito bem, Muito Sérgio. obrigada. Sérgio, eu acho que não podemos ficar vagar à noite, né? Pois é, né, Frei? Então, muito Acho que está bom, bom. né? A, Uh, a Frei, eu Rosana, só quero agradecer. Eu estava na missa, primeira sexta-feira do mês. Você que é cantora, né? Eu que sou cantora. Então, olha, porque o Sérgio me falou, não, a Rosana vai cantar para a gente no início. Então, mas eu tinha primeira sexta-feira do mês, a missa é Sim, dedicada ao Sagrado claro, Coração de Jesus. Aí claro. eu, aí eu falei para o meu amado assim, falei, desculpa, porque Jesus Jesus tá me esperando lá na igreja. Fez Aí eu muito fui, bem. rezei para esse momento, pedi a Deus. A minha pergunta a Maria Tereza já fez, o que o Sim, senhor já respondeu para ela já serviu para mim, né? Com então, relação, achei muito interessante essa questão de aquilo que nos tira, nos dispersa, a gente poder trazer para o momento da oração.
Achei fantástico. Às vezes eu estou no momento de adoração ao Santíssimo, e aí a cabeça começa para lá, sabe, uma coisa assim que pensamento tem nada a ver. E eu faço realmente um exercício. Se Jesus, eu renuncio a esses pensamentos ruins, porque eu quero estar na tua presença, mas eu também te entrego tudo isso que está acontecendo aqui agora. Isso mesmo. E assim eu fico. Mas muito Isso mesmo. obrigada. E sua bênção, viu? Deus Que eu sei que a gente vai se abençoe, despedir. Rosana. Da Muito próxima bom vez eu revê-la. tento. Ótimo. Boa noite, gente. Segue com você. Frei, eu não sei se Fabiana, tem a Zoraide, se queiram, a Pátria, lá de... A Pátria é lá de Paraná, não é não? Não é ela que participou lá de Paraná no último encontro? Bom, se vocês quiserem, fiquem à vontade de fazer mais uma pergunta, se não, eu vou, a gente vai já agradecendo, né, o Frei pela essa disponibilidade, Frei. E assim, eu entendo, né, acho que os que ficaram aí também entendem que isso aqui só foi assim, um pedacinho da pontinha do iceberg, só uma degustação para a alma do que está por vir, né? Isso que está por vir. E espere em Deus, Frei, que o senhor venha, né? A Pátria está dizendo aqui, muito obrigado, Deus abençoe, foi maravilhoso. Então, nós agradecemos, Frei, essa disponibilidade e queremos que o senhor esteja aí junto conosco, viu? Nesses primeiros retiros presenciais aí que a gente vai estar realizando junto lá na Casa das Irmãs, aproveitando aquele espaço. E, Pede a então, bênção. Pede a bênção para o Frei. se eu poderia encerrar, então, para nós, Frei, nos dando a bênção, mas antes disso, eu quero fazer um print. Eu sei que só está 3 aqui, vou fazer um print aqui da tela, aqui só para a gente registrar, né? Vamos lá. Pronto. Aí eu jogo lá no grupo. Isso, Maria Tereza, mostrar o rosto, você está vendo só sua testa. Tá bem, deixa eu me dar a bênção, agradecido demais por esse momento e por esse reencontro, né? De gente que, na verdade, todas as pessoas que Deus faz cruzar o nosso caminho, né? Que Deus nos dá, são irmãos que Deus nos dá, nunca devem ser assim deixados, né? Entram no nosso coração e ficam, né? E por isso, assim, a gratidão e a alegria de reencontrarmos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa noite para todos. Feliz Pentecostes. Amém. Feliz Pentecostes. Frei, obrigado, Tereza. Obrigado a todos. Com Deus.